Se alcançar o sucesso no futebol já é um desafio, imagine nascer na Coreia do Sul e tentar este feito. Neste país, apesar de sediar a Copa do Mundo de 2002, marcada por polêmicas na arbitragem, faltam apoios e incentivos ao desenvolvimento do futebol. Quando a seleção coreana voltou da Rússia em 2018, após uma vitória incrível de 2-0 sobre a Alemanha, foram recebidos com ovos. Isso mesmo, e no meio deles estava Son Heung-min, o astro que enfrentou as duras normas e a falta de apoio de seu país. A idade de ouro de um jogador de futebol vai dos 20 aos 30 anos, mas na Coreia, todos os homens, incluindo os atletas, precisam pausar suas carreiras para servir ao exército. Isso coloca um freio justo quando suas carreiras poderiam estar no auge, mas Son não se deixou abater. Apesar de ser subestimado, até mesmo em mercados internacionais onde seu valor era questionado, ele mostrou seu valor no Tottenham, formando uma dupla histórica com Harry Kane e levando o clube à sua primeira final de Champions League. Vamos começar essa história do jeito certo, pelo começo. Son nasceu em 8 de julho de 1992 em Seul, e desde cedo foi influenciado por seu pai, um jogador profissional no menos valorizado futebol coreano. Aos 6 anos decidiu que queria ser jogador, sem saber dos desafios que enfrentaria. Treinado rigorosamente pelo pai, ele aprendeu a disciplina e a técnica que o levariam ao sucesso na Europa, superando todos os preconceitos para se tornar um dos principais nomes do futebol asiático. Sua história é um testemunho de resiliência e dedicação, mostrando que com talento e determinação é possível superar as barreiras mais desafiadoras. Son Heung-min, desde cedo, foi moldado sob uma disciplina rígida por seu pai, que o treinava diariamente por mais de 4 horas, apenas no controle de bola, sem espaço para diversão ou mesmo chutes a gol. Essa rigorosidade fez com que ele passasse toda a infância sem jogar uma partida oficial, uma vez que seu pai só queria expô-lo ao mundo quando estivesse completamente pronto. Ao completar 14 anos, Son finalmente teve permissão para jogar em partidas oficiais, entrando para as categorias de base do FC Seoul. No entanto, seu pai sentia que o ambiente do futebol coreano poderia limitar seu crescimento. Por isso, em 2009, eles viajaram para a Alemanha, onde Son impressionou os treinadores do Hamburgo SV com sua velocidade e habilidade, ganhando rapidamente um espaço no time. Sua carreira na Alemanha foi marcada por desafios, incluindo enfrentar preconceito, o que ele suportava em silêncio para não prejudicar sua trajetória profissional. Após um começo promissor no Hamburgo, ele foi contratado pelo Bayer Leverkusen por 10 milhões de euros, onde sua performance só melhorou, marcando 29 gols e fornecendo assistências valiosas em 2 temporadas. Essa fase excepcional no Leverkusen chamou a atenção da seleção coreana, que o convocou para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Infelizmente, a equipe teve uma performance abaixo do esperado e foi eliminada na fase de grupos, apesar de Son marcar seu primeiro gol em Copas do Mundo. Sua carreira, no entanto, continuava em ascensão, e em 2015 ele fez a transição para a Premier League, juntando-se ao Tottenham. Lá, enfrentou baixas expectativas e preconceitos como um jogador asiático, mas rapidamente se adaptou e começou a quebrar recordes, tornando-se o maior goleador asiático na história da Premier League e na Liga dos Campeões. Apesar do sucesso, Son viveu com a preocupação constante do serviço militar obrigatório, que ameaçava interromper sua carreira. A pressão era imensa, pois sem conquistar um título significativo com a seleção, ele seria obrigado a servir no exército por 2 anos. Esta preocupação constante sobre sua carreira só foi removida quando ele ajudou a Coreia do Sul a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos, o que lhe concedeu uma isenção do serviço militar prolongado. A próxima competição que a Coreia do Sul tinha pela frente era nada menos que a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Para Son Heung-min, a situação era delicada. A única forma de evitar o serviço militar obrigatório era ganhando o torneio, uma tarefa quase impossível, dado que as chances eram mínimas e seus companheiros de equipe não estavam à altura. Apesar disso, Son estava 100% comprometido em trazer alegria para seu país. Durante a fase de grupos, a Coreia perdeu 2 de seus 3 jogos contra a Austrália e México. Son marcou contra os mexicanos, mas não foi suficiente,
e o México venceu por 2-1. Já eliminados antes do terceiro jogo, eles enfrentaram a Alemanha e, contra todas as expectativas, o futebol proporcionou um daqueles momentos mágicos e inexplicáveis. Os temidos alemães precisavam apenas de uma vitória contra uma já desclassificada Coreia do Sul para avançar para as oitavas de final. No entanto, o jogo tomou um rumo dramático. Os coreanos, apesar de uma performance abaixo do esperado na competição, mantiveram a determinação de ao menos sair de cabeça erguida, enquanto os alemães tiveram talvez o pior jogo de sua história. Aos 92 minutos, a Coreia marcou um gol, confirmado pelo VAR, que selou o destino da Alemanha no torneio. Poucos minutos depois, um contra-ataque fulminante após uma subida desesperada de Manuel Neuer resultou em Son marcando o segundo gol, desencadeando lágrimas e uma explosão de emoções. Para Son, o significado da vitória sobre a Alemanha transcendeu o esporte. Ele havia enfrentado preconceito e desafios inimagináveis durante seus anos na Alemanha, e essa vitória representou uma espécie de vingança pessoal. Ele descreveria mais tarde o sentimento de ver os jogadores alemães chorando como uma forma de redenção por tudo o que havia passado. Apesar desse momento de triunfo, ao retornar para casa, a seleção foi recebida com hostilidade, demonstrando a desconexão entre o esforço dos jogadores e o reconhecimento de seus próprios compatriotas. No mesmo ano, no entanto, Son teve outra oportunidade de evitar o serviço militar ao participar dos Jogos Asiáticos na Indonésia. A Coreia do Sul ganhou a medalha de ouro e, por isso, Son só precisou servir ao exército por 1 mês, ao invés de 2 anos. Durante esse breve período, ele não só cumpriu suas obrigações, como se destacou como o melhor atirador de sua unidade. Este episódio é apenas um capítulo na incrível jornada de Son Heung-min, um jogador que não apenas se destaca no campo, mas que também carrega consigo uma história de luta, resiliência e triunfo contra as adversidades. Retomando sua trajetória no Tottenham, Son Heung-min alcançou seu ano mais épico com o clube, na final da Champions League em 2019. 11 anos após Park Ji-sung ter feito história ao jogar a final pelo Manchester United junto a Cristiano Ronaldo, Son se tornou o rosto da Coreia na Liga dos Campeões. Apesar da derrota por 2-0 para o Liverpool, apenas chegar à final já foi um feito notável, especialmente considerando as adversidades que Son enfrentou ao longo de sua vida. Em 2020, Son continuou a impressionar, marcando um gol que foi eleito o melhor do ano pela FIFA. E na temporada seguinte, ele empatou com Mohamed Salah ao ganhar a chuteira de ouro da Premier League, com 23 gols. Essas conquistas lhe renderam o apelido de Sonaldo, em homenagem ao fenômeno brasileiro Ronaldo. No entanto, apesar de seu brilho incontestável, Son ainda é frequentemente subestimado no mercado europeu, com poucos clubes disputando sua contratação. Recentemente, o interesse do Real Madrid agitou o mercado, fazendo com que o Tottenham elevasse seu valor para cerca de 75 milhões de euros. Enquanto isso, um susto com uma lesão no rosto quase o tirou do Mundial de 2022. Mas, após uma cirurgia bem-sucedida, Son foi convocado para representar a Coreia na Copa do Mundo no Catar. Son e sua seleção foram eliminados nas oitavas de final, perdendo de 4-1 para o Brasil. Recentemente, Son e o Tottenham terminaram a temporada inglesa em 5º lugar na Premier League. Son Heung-min não é apenas um excepcional jogador de futebol. Ele é um exemplo de resiliência e dedicação. Sua história é um testemunho do que é possível alcançar com determinação e trabalho duro, conquistando corações ao redor do mundo com seu talento e humildade. Ele é um grande herói coreano que continua a escrever capítulos impressionantes em sua carreira no cenário mundial. Sobre seu estado civil, Son revelou algumas vezes que só irá se casar quando encerrar sua carreira no futebol. Em entrevista, o jogador de 32 anos deixou claro que não pretende se distrair com a vida pessoal enquanto ainda tem um belo caminho no futebol para trilhar. Meu pai sempre me disse isso, para se casar só depois de aposentar do futebol, e eu concordo plenamente, disse Son em entrevista ao jornal inglês The Guardian. Quando você se casa, as prioridades da vida passam a ser família, esposa e filhos, e só depois o futebol.
Eu quero ter certeza que enquanto eu estiver jogando em alto nível, o futebol possa ser a preocupação número 1 na minha vida. Essa foi a história sobre a incrível jornada de Son Heung-min até aqui, um verdadeiro guerreiro dentro e fora dos campos. Se você se inspirou com a história dele, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias de jogadores como esta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.